pessoal, bem-vindo ao projeto Lucy Maud, gente, porque quero ler todos os livros da Lucy Maud e o meu projeto de leitura de série é a série da Anne, mas eu pretendo ler todos os livros da Lucy Maud. Não sei se vou conseguir todos esse ano, mas eu quero fazer um projeto para ler todos os livros dela e a biografia, na verdade, as biografias, a autobiografia e a biografia Liz Rosenberg, que fez sobre a Lucy Maud, que é esse livro aqui, que é A Casa dos Sonhos, é uma biografia sobre a vida da Lucy Maud. Também a biografia da autora, que é O Caminho Alpino. Estou começando a leitura pela série de Anne, mas eu vou alternar a série de Anne com os livros individuais da Lucy Maud e das duologias. Então eu vou ler um livro de Anne e algum outro livro da Lucy Maud por mês nesse projeto. Comprei os livros, faltam só 3 para me completar a coleção, né? Que é uma trilogia que ela escreveu com base na sua própria vida. É uma ficção que ela escreveu na base da vida dela, que é a trilogia da Emily. E só falta eu comprar esses livros, os outros todos tenho, os livros da Lucy Maud, né? Todos os outros eu tenho, são 22 livros, contando com as biografias. Vou estar lendo a série de Anne e mais um livro da Lucy Maud individual ou das outras séries, das outras duologias ou trilogias dela. E vou gravar vídeos, né, em formato de vlog pra gente conversar sobre livros da Lucy Maud. Esse primeiro livro é o livro da Anne de Green Gables. É uma releitura porque eu li esse livro em 2021, lá pro primeiro semestre de 2021. E eu vou conversar com vocês um pouco sobre ele, vou falar de 30% a 30% do livro. E agora eu já li os primeiros 30%. E se você não conhece a história de Anne, que eu acho um pouco difícil, porque a série de Anne foi bem popular, a série da Netflix. A Anne é uma órfã que mora no Canadá. As histórias em geral da Lucy Maud se passam no Canadá. E pelo que eu pesquisei ali, nas sinopses e tudo mais, todas as séries dela se passam na Ilha do Príncipe Edward, que é onde acontece a série de Anne. Só que em lugares diferentes, né? São personagens diferentes, histórias diferentes, mas todas na mesma ilha, que é a Ilha do Príncipe Edward, que existe de verdade. E era onde a Lucy Maud vivia. Então, todas essas histórias se passam nesse lugar. Aqui a gente está em Green Gables, porque é o nome da fazenda, né? Onde a Anne vai morar, né? A propriedade dos Cuthbert, que são os irmãos que adotam a Anne. Eles são um casal de irmãos, eles não são casados. É uma irmã e um irmão idosos. Eles são solitários, não se casaram, não têm filhos. Só tem eles dois. E o Matthew Cuthbert, que é o irmão, né? Tá começando a chegar numa idade que ele vai precisar de ajuda a cuidar, né? Da propriedade. E eles decidem adotar uma criança, um menino, para poder ajudar nos afazeres, ajudar ele na propriedade, a cuidar da propriedade, dos animais e tudo mais. Eles decidem fazer essa adoção e adotar uma criança naquela época, né, uma criança sem pais, para fazer a criança trabalhar para você, era uma coisa muito bem vista para a sociedade. Você estava fazendo um bem pelaquela criança. Só que a gente sabe que hoje em dia isso é trabalho infantil, né, exploração de trabalho infantil. E aqui a Anne sofre bastante por conta disso. Ela vai passando de casa em casa para cuidar de crianças. Ela cuidava das crianças menores para os casais e para as famílias. Só que aqui chegou uma parte da vida dela que ninguém mais pode ficar com ela. Ninguém vai cuidar mais dela e ela tem que voltar para o orfanato. Ela já estava alguns meses no orfanato. Até que surge essa oportunidade, porque os irmãos Cuthbert pedem para uma vizinha, uma conhecida, que vai adotar uma criança, pegar uma criança para eles também, né? Como se fosse uma adoção tipo de pet, sabe? É uma coisa assim bem bizarra se a gente parar pra pensar. No livro tem notas falando sobre algumas coisas relacionadas a isso, ao contexto histórico, que são muito boas e ajudam bastante. Algumas coisas que eles dizem aqui, que as notas, assim, esclarecem bastante coisa mesmo. E toda essa relação das pessoas que adotam essas crianças e como vêm essas crianças, gente, parece realmente que você tá adotando um pet, sabe? Adotando um cachorro, um gato. É muito bizarro, sabe? E as crianças geralmente não eram muito bem tratadas, né? Por essas famílias. Realmente era visto como um trabalhador ali, meio que escravo, porque não recebia, só trabalhava para viver naquela casa. Bem exploração mesmo. E aí ele passou por várias dessas explorações. Até que eles realmente, os irmãos Cuthbert, vão adotar um menino. E por engano, a senhora que vai buscar a criança acaba trazendo uma menina, entende que é pra trazer uma menina, então ela traz a Anne. Ela é escolhida e ela fica tão feliz, gente, é tão feliz que ela fica, porque ela vai ter uma casa, vai ter uma família, sabe?
é deixada na estação, assim, sozinha pela mulher lá, que o doutor, ela deixa ela largada na estação porque o Matthew vai buscar ela lá na estação. Então, ela tá lá sozinha e ele fica com pena dela, né? Apesar de saber que ela é uma menina, ele queria um menino. Ele fica com pena de deixar ela sozinha na estação, né? Então, ele leva ela pra casa. E fica com pena de dizer que não quer ficar com ela. Deixa pra irmã dele, que é a Marilla, contar pra ela essa notícia, né? Aí ele leva ela pra casa e aí ela, logo que ela chega, a Marilla começa a meio que conversar com o Matt, meio irritada por causa desse erro, né? Que uma menina não tem serventia pra eles. E aí a Anne fica desolada, gente, é muito triste a vida da Anne. A Anne passou por várias coisas tristes, sabe? Além de ela ter perdido os pais bem pequena, ela fala um pouco também sobre os pais dela, que ela conta um pouco da história dela. É tão triste, sabe? Tão triste. Ela sofreu bastante no pouco tempo de vida que ela tem. Porque aqui, quando a gente conhece ela só tem 11 anos. É uma história, assim, muito linda. E eu reler esse livro tá sendo mais incrível, porque eu tô amando mais ele agora com a releitura do que quando eu li da primeira vez em 2021. Tanto que tô marcando bastante coisa. Eu tinha marcado pouca coisa quando eu li em 2021, eu não tinha muito o hábito de marcar livro, eu tava começando a marcar, sabe? Então só colava flag. Eu tirei as flags e tô lendo com bastante atenção, tô fazendo marcação e tô escrevendo no livro. Tô escrevendo, tô marcando, tô fazendo com caneta marrom. Então tô assim, marcando aqui, vou escrevendo, né, na borda aqui. Tá sendo muito interessante, tô gostando muito mais, tô reparando muito mais em algumas coisas com a releitura. Tô amando realmente. Gente, a escrita da Lucy Maud é tão linda. As descrições dela são impecáveis. As descrições de ambientação dela são impecáveis. Parece que você consegue ver na sua frente o cenário, sentir o cheiro, entendeu? O clima, você sente com a descrição dela. Ela descreve muito bem em vários aspectos, sabe? Tipo, ela escreve a mesa arrumada, ela descreve o ambiente. E não é uma descrição maçante, sabe? Que você fica, meu Deus, já acaba logo. Textos gigantes, assim, meu Deus, acaba logo essa descrição. Não é esse tipo, não. Ela descreve de uma forma fluida, sabe? De uma forma que você realmente... pra você realmente entrar na história. Tem umas partes bem grandes aqui de textão da fala da Anne. São textões da fala da Anne, sabe? Os textos que ela fala. Porque a Anne fala demais. Ela é daquelas crianças tagarela. Então ela fala. E quando ela começa a falar, é um textão de diálogo dela, sabe? Ela falando de várias coisas e ela vai divagando pra várias coisas, sabe? Aquelas crianças realmente que gostam de falar. É a Anne, você consegue ver isso nela. É incrível, gente. Esse livro tá sendo maravilhoso. Já foi 5 estrelas da primeira vez que eu li, 2021. E tem grandes chances de ser 5 estrelas e favoritado com a releitura, porque realmente é um livro que você lê e você se envolve, você se importa com a Anne, você fica triste com o que ela passou, você se envolve com os personagens, né? E ela é uma criança que apronta várias coisas, é bem legal, sabe? É uma leitura leve, divertida, sabe? Já fiquei com um riso, assim, já dei umas risadinhas, assim, durante a história aqui com algumas coisas que acontecem, né? Que a Anne apronta. É muito legal, é um livro meio episódico, né? A gente vê, tipo assim, de capítulo em capítulo, de 2 em 2 capítulos, é um acontecimento com a Anne. E a Anne, né, a série de Anne é um romance de formação, né? A gente vê a Anne ao redor de sua vida inteira, até envelhecer, ter filhos, né, casar e tudo mais. Então, maravilhoso, maravilhoso. E aqui nesse momento que eu tô, a Anne ainda é criança, tem pouco tempo que ela tá vivendo com os Cuthberts e ela vai pra escola, agora onde eu parei, a época que ela vai começar a ir pra escola. A Anne é extremamente inteligente e muito imaginativa, ela tem uma imaginação assim incrível. E recomendo demais. E a gente vê assim, logo no começo ela conquistando aos pouquinhos a Marilla e o Matthew. É tão lindo, gente. É uma das histórias mais lindas, sabe, que eu já li. E eu recomendo já pra vocês, Anne de Green Gables. Se você não quiser ler a série toda, lê pelo menos o primeiro livro. Tem muita gente que só lê o primeiro, não dá continuidade, né? Tem vários lugares que nem foi publicada a série toda, que só realmente foi publicado o primeiro livro, que é o mais famoso. Recomendo demais já, porque já gostava desde 2021, então já posso recomendar pra vocês. E agora relendo tá sendo mais incrível. É isso, gente. Vou continuar minha leitura de Anne hoje. Vou tentar ler mais 30%.
E depois eu volto aqui para comentar com vocês sobre essa parte da metade do livro. Aqui porque eu completei mais 30% da leitura de Green Gables. Eu acabei agora uns 30% que faltava, porque eu li ontem, faltava um pouquinho de páginas ainda para completar, então completei hoje, terminei mais 30%. Nessa parte que eu tô aqui, a Anne já tá mais velha do que quando a história começa, ela já tá com quase 13 anos, ela vai fazer 13 anos. E aqui a gente teve o período escolar da Anne. E ao contrário do que as pessoas esperavam, a Anne foi uma criança muito popular na escola, ela fez muita amizade. Por ela ter muita imaginação, ela acaba atraindo bastante as pessoas com esse jeito dela criativo. E uma coisa que eu não mencionei no take anterior é que esse livro tem muitas e muitas referências literárias, principalmente de poesia. A Anne gosta muito de poesia e esse tipo de livros, assim, né, mais românticos, porque ela é uma criança que acha tudo romântico, ela gosta de viver olhando o mundo cor-de-rosa, vamos dizer assim, e ela tem muito isso de, isso é tão romântico, sabe? Então, ela gosta muito de poesia e aqui faz referência a vários poetas e vem nas notas de rodapé, né, de quem é aquela poesia que a Anne tá falando, umas referências também. Principalmente as questões religiosas, né? Que aqui eles são cristãos protestantes. Então faz algumas referências também a textos e livros que eles liam, né? Religiosos. Faz algumas referências e as notas estão ótimas, gente. As notas ajudam muito mesmo. As notas desse livro estão muito boas. E ajudam muito a compreender essas partes de contexto histórico. A parte escolar da Anne tem algumas complicações, porque nada da Anne é muito simples e fácil, né? Ela sempre apronta alguma coisa. E aqui a gente conhece também o Gilbert, que é um dos personagens também mais famosos da série de Anne, né? O Gilbert Blythe, como eles se conhecem, né? Na época da escola. E meio que eles não se dão muito bem, né? Nesse livro, a Anne fica com muita raiva dele, porque ele é um garoto que gosta de ficar implicando com as meninas. Mas ele é um garoto bonitinho e tudo. E as meninas meio que ficam, ele é tão bonito e tal. E aí ele fica meio que implicando com as meninas, e ele vai implicar com a Anne, e a Anne não gosta nem um pouco, e a Anne sente muita raiva dele nessa parte aqui, na parte da escola, logo que ela começa a ir pra escola. A Anne não gosta do Gilbert de jeito nenhum nesse livro, ela não suporta ele, não gosta nem de falar o nome dele nessa parte, porque ele fez uma brincadeira com ela que ela não gostou. A Marilla e o Matthew veem o quanto a Anne é inteligente. Eles vão para uma apresentação dela e reparam o quanto ela é boa naquilo, ela é uma menina muito esperta, inteligente realmente, e ela se esforça para aprender as coisas e ela é bem dedicada aos estudos. Então, eles estão pensando em mandá-la para Queens. Pelo que eu entendi ali, porque essas questões escolares, né, da América do Norte são bem diferentes da nossa, então eu não sei como compararia, mas eu acredito que seria mais para um ensino médio, algo assim. Não tenho certeza. Quando eu ler mais a parte final, eu dou mais alguma explicação se eles mencionarem mais alguma coisa da Queens, é porque eu não lembro da primeira vez que eu li. Mas eles estão pensando em mandar ela pra Queens e tem que fazer uma prova, se eu não me engano, para passar, né? Ela está no colégio da onde ela mora, né? Escolhido o professor pelo conselho, né, da cidade. E ele ensina várias séries, sabe? As crianças na mesma sala aprendem várias séries, né? Vários conteúdos diferentes das idades das crianças em uma sala só. E os mais velhos vão estudando para fazer a prova para Queens. Isso já é mencionado lá quando ela começa a ir para a escola, que tem uma menina que tem 16 anos que está estudando para fazer a prova da Queens. E aqui o Matt e a Marilla estão pensando em mandar ela. E eu acredito que ela tem que fazer a prova e tudo mais para tentar passar para essa nova escola, né? Para esse ensino, né? Que é mais avançado. Eu acredito que seja, até esse momento, acredito que seja meio que ir para um ensino médio, algo assim. Aqui a gente vê, finalmente, a Anne realizando alguns sonhos, né? Não, nem todos foram muito bons, mas alguns sonhos que ela tinha lá no começo do livro que ela menciona, acontecem aqui nessa segunda parte do livro. E um delas é o famoso vestido de mangas bufantes. Quem leu o livro, né, ouviu a série,
sabe do que eu tô dizendo, né? Que era um sonho da Anne ter esse vestido, que era um vestido da moda, né? Que tava na alta, assim. Então ela finalmente realiza seu sonho. É uma forma muito bonitinha. E também ela realmente conquistou as pessoas. Ela vai conquistando cada vez mais pessoas, né? Ao redor dela. Pessoas que acabam gostando dela, encontrando almas irmãs, né? Que é como ela diz, que é pessoas que ela se identifica, né? Igual ela fala que o Matthew é uma alma irmã, eles se entendem muito bem, tanto que ele nem precisa dizer o que ele vai fazer, ela sabe o que ele vai fazer. Então, ela acaba conhecendo outras almas irmãs também nessa segunda parte do livro. É muito legal, tá sendo muito divertido a Anne aprontando, mas a gente também tá vendo ela evoluir, né? Lá no começo ela apronta muito mais, ela é uma criança que fala sem parar muito mais no começo, e aí a gente vai vendo conforme ela tá crescendo aqui no livro, isso diminuindo, entendeu? Ela tá evoluindo mesmo, ela tá crescendo e ela fala muito mais no começo, ela vai aos poucos diminuindo a quantidade do que ela diz, né? E também do que ela apronta, vai mudando porque ela também tá crescendo. E como é uma série de um romance de formação, né? Acredito que conforme for avançando os livros, né? O livro 2, o livro 3, se eu não me engano, esse primeiro livro aqui, a Anne acaba. Esse livro a Anne tá com 16 anos, se eu não me engano. Eu acredito que seja mais ou menos a idade, 15 e 16 anos, pelo que eu lembre, que é quando acaba esse livro, então ela já tá adolescente. E aí a gente vai vendo, ó, cada livro ela ficando mais velha, então as atitudes da Anne vai mudando, ela vai crescendo, então a história vai evoluindo junto com ela também. E é muito divertido, é tão leve, gente, é tão gostoso de ler esse livro, é tão gostoso. Eu continuo fazendo várias marcações. Agora só falta os últimos 30%, né, do livro pra acabar. E eu pretendo ler hoje. E aí eu venho finalizar aqui o vídeo com vocês. Ou hoje ou amanhã, provavelmente amanhã, porque aí eu leio agora à tarde. E eu tô fazendo outras leituras além dessa. Então amanhã provavelmente eu volto aqui e finalizo esse vídeo com vocês. Mas recomendo demais, gente, é tão lindo e tão gostoso. E aí me traz várias reflexões e ela faz a Marilla e o Matthew, né? E as pessoas mais velhas repararem muitas coisas que eles não reparam. Ou externalizar, né? Verbalizar alguns pensamentos que até os adultos têm, mas por conta da moral e dos bons costumes e tal, não falam. E aí ela fala por eles o que ela tá pensando. É bem interessante também isso. E também fazer eles repararem alguns detalhes, assim, do dia a dia, da natureza, que eles não reparam, né, mais por serem adultos. É muito legal também isso, sabe? A visão da criança sobre as coisas comuns, que ela repara de uma forma muito mais mágica do que os adultos, sabe? É muito interessante e recomendo também mais uma vez pra vocês. E aí eu vou terminar de ler e depois eu volto aqui pra gente conversar sobre o final do primeiro livro, Anne de Green Gables. Olá, voltei aqui para finalizar esse vlog do projeto. Eu finalizei o livro Anne, né, de Green Gables, eu finalizei o primeiro livro. E essa terceira parte do livro a gente tem muito mais a Anne bem mais velha. Realmente ela termina, ela tem 16 anos, aqui ela tá quase indo para 17 anos, ela tá com 16 anos e pouco, 16 anos e meio por aí. Ela faz a prova para Queen's e aí se explica melhor sobre essa formação que ela tem. A Queen's é uma escola de formação de professores, né? Para poder dar aula nessas cidadezinhas, né? Você tem que passar por essa prova da Queen's e estudar nesse colégio, nessa formação, né? É como se fosse tipo um ensino médio técnico, algo assim. Então ela faz a formação de professores, faz a formação em um ano, ela decide puxar todas as matérias, a matéria do primeiro e do segundo ano, para poder se formar em um ano. E nessa escola, né, que é a Queen's, ia ter tipo uma competição entre os alunos, que o melhor aluno de literatura e tudo mais ganharia uma bolsa para a faculdade, né? E a Anne começa a se esforçar, os alunos, ela, o Gilbert, porque ela tem muita raiva do Gilbert, né? Já falei, eles brigaram e tudo mais. Mas eles têm uma competição entre eles em questões de estudos. Isso motiva os dois, né? A ser sempre melhor. Porque um quer ultrapassar o outro. Então eles sempre ficam no topo das notas das escolas, né?
E aqui ela vai pra essa cidade, né? E ela tem que deixar Green Gables, ela tem que se mudar quando ela faz a prova da Queen's, porque ela passa, então ela tem que se mudar pra cidade pra ficar estudando no colégio. E tem toda aquela questão de ela estar longe de casa, sabe? E ela fica meio triste e tudo mais. Mas passa de uma forma bem rápida aqui nessa terceira parte, essa parte dela nessa escola de formação de professores. E aqui, próximo ao final, né, os últimos capítulos, acontece uma coisa que muda a trajetória da Anne. Ela tá com planos pro futuro. E o que acontece aqui no final, né, acaba fazendo ela ter que mudar de planos, né, e escolhas. Provavelmente tá barulho, tá, gente? Porque tá chovendo bastante já. 2 dias seguidos só chovendo, então provavelmente tá barulho da chuva, mas enfim. Mas eu acho esse livro tão lindo, gente. E quando a gente vai chegando nessa parte que a Anne vai se formar e tudo mais, e aí tem aquela parte de reflexão do Matt e da Marilla, sabe? De terem criado ela, sabe? De ter dado oportunidade pra ela. É tão lindo, gente, as coisas que eles pensam, sabe? A Anne também pensa. Tipo, que ela quer sempre quer ser melhor pra poder dar orgulho pra eles, sabe? De tudo que eles fizeram por ela. É tão lindo, gente, tão lindo. Eu recomendo demais esse livro. Não mencionei pra vocês, mas a Anne é muito amiga da Diana, né? Logo no comecinho, quando elas são criancinhas, elas ficam muito amigas. O sonho da Anne era ter uma amiga, então ela é muito próxima da Diana. E aqui tem uma parte do livro que elas precisam meio que se separar, né? Porque cada um toma um rumo diferente. E pra Anne também isso acaba abalando um pouco ela, né? Por conta dessa amizade, que a melhor amiga dela é a Diana. Tem toda essa evolução do personagem, sabe? A gente vê ela crescendo. E quando a Marilla e o Matt tem essa reflexão sobre como a Anne mudou durante esses anos, a gente também fica com essa reflexão, porque parece realmente que a gente viu a Anne crescer. A gente estava lá vivenciando com ela, vivendo e presenciando tudo o que aconteceu com ela, da vida dela, até ela estar naquele momento, né? É muito legal, é muito legal. Eu me emocionei junto com a Marilla e com o Matthew, sabe? Com o que eles diziam, sabe? Sobre a Anne. Porque parece realmente que a gente conhece esse personagem, que a gente viu ela crescer. Então fica aquele quentinho, sabe? No coração. E o livro acaba de uma forma assim, com fechamento leve e tudo mais. Mas que a gente fica pensando no que vem aí pro futuro com a Anne, sabe? O que vai acontecer com ela pro futuro. Mas tem um fechamento bom, se você quiser parar de ler aqui, você pode parar. Aqui tem mais também do Gilbert, né? A relação dela com ele, né? Como algumas coisas aqui vão mudar. Então, eu recomendo demais, gente, pra vocês. Maravilhoso. E recomendo, se você não quiser ler uma série inteira, quiser ler só o primeiro livro, dá pra ler, sabe? Só você não continuar a série. Vai ficar pontas, porque a vida da Anne é a vida inteira dela nos livros, então muitas coisas ainda tá pra acontecer na vida dela, porque ela só tá indo pra 17 anos ainda. Então, recomendo demais pra vocês, pra lerem Anne de Green Gables, maravilhoso, amo demais esse livro. E virou 5 estrelas favoritado, dei o favoritado finalmente pra esse livro. Agora com a releitura ele se tornou um favorito, é um livro que realmente eu quero reler, é um livro que traz aquela sensação de tranquilidade, de paz, sabe? Um livro levezinho, um livro leve, sabe? Que você se distrai, entra naquele mundo ali, sabe? Da Anne. É muito bom, muito bom, muito bom. Recomendo demais pra vocês lerem essa história. E o primeiro vídeo do projeto aí concluído pra vocês, né? Com essa leitura incrível, maravilhosa e cada vez com mais vontade de continuar lendo as obras dessa autora, porque a escrita dela é muito boa, é uma escrita que me agrada demais. E com a releitura eu descobri que me agrada mais ainda. Agora ela me agrada mais ainda do que me agradou em 2021. Devido a tudo que eu venho lendo atualmente, né? Que atualmente eu leio muito mais clássicos também. Então, a escrita dela, a descrição dela de ambientação, te bota lá dentro, sabe? De uma forma incrível, que eu amo esse tipo de escrita. Romances de formação são o tipo de histórias que me agradam muito. E é isso, gente. Eu recomendo essa história incrível, esse livro maravilhoso pra vocês. Eu vou deixar o link aí na descrição dos livros da Anne, se você quiser adquirir pra fazer essa leitura também. Vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link também do box, né, do kit que você compra os livros. Se você quiser me acompanhar nessa leitura, dá tempo de me acompanhar aí na série de Anne. É isso, gente. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Me seguir nas redes sociais. Deixe aí nos comentários se você já leu Anne. Se tem vontade de ler. Um beijo. Até o próximo vídeo.